Então, a proposta de intervenção é o último parágrafo do texto, é a conclusão. E é muito importante que a gente respeite os direitos humanos, né? Então, nada de palavrão, nada de culpar um ou outro, né? É sempre muito mais cômodo, muito mais prático a gente culpar o governo, culpar as igrejas, culpar o povo, né? E pouco se faz mostrando soluções. Então, o tema do Enem sempre é um tema problema. Foquem isso, coloquem isso na cabeça de vocês. O tema do Enem sempre é um problema. E todo problema pede uma... Todo problema pede uma Solução. solução. Então, a gente precisa estar atento a isso, certo? Então, a gente precisa também saber o que são argumentos. O que é argumentar? Na visão de vocês, na compreensão de mundo, de vida de vocês, o que é argumentar? O que é argumentar? Yasmin, Maeli, Iveline, Larissa. Para mim, é tipo, você usar fatos para defender uma opinião ou uma posição sua sobre determinado assunto. Sim. Argumentar é você defender o seu ponto de vista, é você trazer provas de que aquilo que você fala é verdade. Bora dar um exemplo aqui prático? Quem gosta de fofoca? Quem gosta do Big Brother? Quem assiste o Big Brother? Eu. Yasmin. Fala aí, quem saiu ontem? Yasmin. Quem foi que saiu ontem no Big Brother? Thaís. Thaís, com 83% dos votos. Eu assisto muito Big Brother, viu, gente? Deixa eu falar que eu assisto direto. Ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar, viu? Porque o Big Brother, eu compreendo o Big Brother como um espelho da nossa vida, é reflexo da nossa sociedade. Mas por que, Manuela, você está comparando o Big Brother, trazendo aqui para a nossa aula de hoje? É porque o Big Brother, ele mostra muito bem como as pessoas lá, eles usam os argumentos, como as pessoas, cada um defende o seu umbigo, né? Então, assim, se você quer ganhar R$ 1 milhão, você vai ser melhor amigo de um, R$ 1,5 milhão, você vai ser o melhor amigo de um. Amanhã, aquele seu melhor amigo, ele pode se tornar o pior inimigo. Você pode defender ele, amanhã você pode criticar ele, né? Então, eu acho que o maior exemplo de argumentação que a gente pode dar da nossa vida prática é o Big Brother. O Big Brother, ele mostra os posicionamentos de cada um. Cada participante, ele tem um posicionamento, ele tem uma forma diferente de colocar o seu ponto de vista, as suas ideias, né? Então, argumentar é você defender algo, é você vender o seu peixe. Eu sempre falo que uma redação dissertativa, ela é muito mais, digamos, um currículo para você mostrar o seu conhecimento, a sua cultura, do que necessariamente você fazer um currículo mesmo e colocar para uma vaga de emprego. Por isso que várias empresas hoje, elas pedem para que o candidato faça um texto, né? Faça uma proposta, argumente o porquê você quer aquele emprego. Então, é muito importante que vocês compreendam os argumentos como uma forma de defender o seu ponto de vista, de defender uma ideia, certo? E essa defesa, ela tem que ser de forma coerente e coesa. O que é coerência? O que é coesão? Quem já estudou? O que significa isso? Tem alguém aí? O que é? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Qual foi a pergunta? A pergunta foi: o que é coerência e coesão? O que é que vocês entendem de coerência e coesão? Mas antes, eu só quero responder aqui a pergunta de Heloísa.
ela perguntou o seguinte, quando a gente estava falando sobre o índice de pessoas no Enem que tinham tirado 1.000 pontos, né? O ano passado, Elo, nós tivemos 53 pessoas que tiraram 1.000 pontos. Então, de toda a história do Enem, esse ano, de 2020, no caso, ano passado, foi o recorde de caos mesmo. 28 pessoas apenas, certo? Então, 53 o ano passado, em 2019, eu já fiquei chocada. Quando eu vi, falei, meu Deus, mais de 2 milhões de pessoas e somente 53 pessoas no Brasil todo tiraram 1.000 pontos. E esse ano, 28 pessoas apenas. Então, é um índice muito preocupante, certo? Mas, voltando à minha pergunta, o que é coerência e coesão? Heloísa disse, coerência seria explicar de forma clara para outra pessoa entender? Sim. Eu comparo, Heloísa e os demais, a coerência, o texto, a palavra texto, vem da palavra tecer, tecido. Então, observa que um texto é como se fosse um tecido. É como se você fosse mandar fazer uma roupa para você, uma camisa. A costureira ela vai pegar um pedaço de pano e ela vai fazer uma coesão, uma coerência de tamanho, de formato, linhas, tesouras. Ela vai confeccionar. E um texto você vai tecer, você vai criar, você vai pegar elementos que vai construir de forma clara e de forma objetiva. E uma coisa bem importante que vocês têm que lembrar hoje. O Alisson falou que o aplicativo parou de transmitir. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim. Então acho que a conexão de o Alisson, eu já preocupei, eu falei, eu estou sozinha na sala. Então, como eu estou falando, a gente sempre escreve para o outro, certo, Érica e Adria? A gente nunca escreve para nós mesmos. Pensem sempre nisso. Ah, professora, mas quando eu for fazer o Enem, quando a senhora passar um tema, eu vou estar sozinha. Eu, o texto e uma caneta. Ou eu, minhas ideias e uma caneta, né? Um papel. Então, assim, eu vou escrever para mim mesma, né? Não. Totalmente equivocado, é totalmente errado quando você fala isso. Você sempre escreve para alguém. E como você escreve para alguém, você tem que ter muita responsabilidade, né? Você tem que falar de uma forma muito clara, muito objetiva. Na hora que eu falei Clara, Clara apareceu, viu? Então, de uma forma muito clara, muito objetiva, né? De uma forma onde as pessoas vão entender aquilo que você está dizendo. Eu pego alguns textos, tem aluno que escreve um texto, aí eu vou corrigir, claro, e aí a pessoa fala assim, gente, ó fulano, Maria, eu não entendi isso aqui não ficou muito claro. Aí Maria vai e fala para mim, não, professor, eu quis dizer isso. Quando você quis dizer alguma coisa, você não disse, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Eu nunca escrevo só para mim, eu sempre escrevo para o outro. E se eu escrevo para o outro, eu tenho que ter responsabilidade na minha escrita. Concordam? Concordam comigo, gente? Sim, sim. Certo. Eu acho que Mona Lisa e o Alisson estão com um problema, acho, pior do que eu aqui na internet, porque está caindo toda hora, entrando e saindo. Mas, ó, gente, essa aula eu vou tentar deixar gravado para que vocês vão revendo alguns pontos, viu? Aí, professora, qual seria assim, o segredo para a gente fazer um bom texto? O que é um bom texto? É muito relativo, né, gente? Você fala, um bom texto é aquele que tem filosofia. Passou um trem aí, eu acho que foi em o Alisson. O Alisson, você está vivo, querido?
O Alisson. Oi, eu já vou desligar. Eu consegui me reconectar. Eu ia escrever Eba! agora no chat. Eu vi um trem passando. Eu falei, Jesus, eu vi um trem passando. Foi uma moto ou foi um trem? Socorro. Mas tá tudo bem. Desculpa. É porque eu tava tentando, eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Eu estou vendo essas conexões da gente, esses provedores de internet. Só Jesus na casa. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa fazer para ter um bom texto? Certo? Eu gosto sempre, gente, de estar trabalhando redação com a vida. Eu gosto de comparar a redação com a vida da gente, com o dia a dia, a vida de vocês. Tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente faz com planejamento, vocês concordam comigo que quando a gente faz algo planejado, dá certo? Vocês concordam ou não? Eu estou falando besteira. Mas tá falando. Sim. Concordo. Plenamente. Plenamente, né? Por exemplo, eu estou planejando comprar um smartphone, um iPhone. E para eu fazer esse planejamento, para eu comprar, eu tenho que planejar meu orçamento, quanto é que eu ganho, como é que eu posso gastar, qual é o período de promoção, de liquidação, né? Então é muito importante que na vida a gente planeje. Então a redação também é planejamento, a redação é organização. Um bom texto é aquele que você consegue ler e você consegue compreender. Alguém pediu para falar? Ah, não. Sei que alguém tinha levantado a mãozinha. Se quiser falar, gente, tem uma opção aí no aplicativo que você pode levantar a mãozinha, viu? E aí eu dou a voz para vocês, dou o espaço. Então, o planejamento de texto. O planejamento de texto é a mesma coisa de projeto. Um bom texto é aquele que você vai se planejar, você vai fazer um projeto. E esse projeto, ele precisa ter uma sequência de informações que juntas elas vão formar uma unidade coerente e coesa. Então, o bom texto não é aquele que tem, minha introdução é maravilhosa. Quando chega no desenvolvimento, começa a piorar. Quando chega na conclusão, misericórdia, só Jesus na causa. Esse não é um bom texto. Um bom texto é aquele que dialoga. Um bom texto é aquele que casa. Início, meio e final. E os fatos, os argumentos que a gente falou, eles não podem cair de paraquedas. Eu conheço alunos que eles memorizam. Às vezes o professor fala uma palavra bonita, ou dá uma ideia de um filósofo. Eu falo muito de filosofia porque eu gosto, viu, gente? Mas pode ser sociologia, história, né? Meu professor hoje falou sobre Revolução Industrial. Então, eu vou pegar a Revolução Industrial e vou jogar dentro do meu texto. Só que, às vezes, o tema não cabe Revolução Industrial, né? Aí tem aluno que fala, eu estou assistindo, sei lá, a uma série na Netflix. Sei lá, fala aí uma série que vocês estão assistindo que é bacana. Estou até precisando de indicação. Tem alguma série que vocês gostam, que vocês estão assistindo? Ou um filme, sei lá. As telefonistas. As telefonistas, pronto. Eu vou pegar as telefonistas e vou colocar num tema de saúde pública. Talvez não dê certo, talvez não se encaixe, né? Eu estou assistindo, por exemplo... Não, deixa eu ver aqui. Gente, eu tô péssima de série, viu? Depois dos meninos, eu não consigo mais assistir nada. Mas teve o Expresso do Amanhã, que é uma série que eu tô adorando. Já assistiram? Estão assistindo? Expresso do Amanhã, que é num trem. Tem na Netflix, é maravilhoso. Assistam, quem não tá assistindo. Então, eu vou colocar Expresso do Amanhã em um tema falando sobre tecnologia, sobre mídia. Encaixa? Não necessariamente. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Heloísa disse aqui que já envolveu... Coloca aqui, mãe, no chat. Envolveu Extraordinário. Filme, o próprio nome do filme, por si só, já fala, né? É um filme extraordinário. Eu só não entendi onde foi que ela associou, qual foi o tema. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que nem todo tema
ou que nem toda série, nem todo livro se encaixa em qualquer tema. Por isso, gente, que eu não concordo, por isso que eu não sou a favor, certo? De você pegar e memorizar um tipo de texto. Eu não sou a favor daquelas fórmulas prontas. Eu acho uma furada. Eu acho que cada pessoa tem que escrever de acordo com aquilo que sabe fazer, né? Elô disse assim: eu já envolvi o extraordinário várias vezes em textos sobre bullying. Sim, perfeito. O filme Extraordinário ele aborda basicamente isso, né? A questão da empatia ou da falta de empatia. É um texto muito bacana, né? É a mesma coisa, tem um filme também bem legal chamado alguma coisa da Cela 7 ou é Cela 7. Cela em 7. Me ajuda. Cela em 7. É alguma coisa da Cela 7, eu não me recordo direito, que é de um O pai, Milagre da Cela 7. o Milagre da Cela 7, justamente. Então, esse filme, ele aborda muito a questão de problemas mentais, né? Por exemplo, Milagre da Cela 7. Então, como o tema do Enem foi sobre essa questão de saúde mental, muitos alunos, ex-alunos meus, utilizaram esse filme e ele se encaixa perfeitamente, né? A questão da relação de pai, de filho, é maravilhoso. Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. Tentem se encontrar. Busquem um pouquinho a zona de conforto de vocês, certo? Então, se eu gosto de música, eu vou só dar outro exemplo para vocês entenderem. Uma vez eu passei um tema, o tema era sobre o alcoolismo entre os jovens. E uma aluna minha começou a escrever o texto com a música de Marília Mendonça. Ah, professora, mas Marília Mendonça hoje é considerado brega, né? Mas no texto, dentro do contexto, ele se encaixou muito, né? O tema, ele se casou, ele conversou, ele dialogou de uma forma muito perfeita. Então, não se apegue, gente, a que um texto bom é aquele texto que só tem que falar de coisas difíceis, coisas, né, que não faz parte do seu universo. Busque algo que vocês gostem. Ah, eu gosto de música, então eu vou começar a ouvir a música de uma forma diferente. Né? Teve uma época que uma aluna minha falou assim, professora, eu estou ficando doida. Eu falei, misericórdia, o que foi? Ah, tudo que é música que eu estou escutando agora, eu já estou pensando, qual tema eu poderia trabalhar? E eu falo, essa é a intenção da música. Ah, eu vou assistir um filme. E eu sempre falo com os meus alunos, eu vou falar com vocês. Quando vocês forem assistir um filme, uma série, deixa um bloquinho de anotações, um caderninho assim do lado, e vocês começam a escrever e a observar. Ó, esse filme eu poderia falar de depressão, de saneamento básico, de saúde. Comecem a fazer isso para vocês observarem que daqui a pouco vocês vão criar um hábito e vão falar assim, poxa, é bacana falar sobre isso. Certo? Pronto. Agora nós vamos pular um pouquinho aqui. Ninguém sabe se tem alguém. Nós vamos falar agora sobre... Só um momento, gente. A gente vai começar a exercitar um pouquinho aí alguns temas, certo? Esse material, logo depois da nossa aula, eu vou disponibilizar para vocês, certo? É interessante, gente, que quem não tem ainda, pegue um caderno, certo? Que eu quero que vocês tenham um caderno só de redação, um caderno para o curso da gente. E a gente vai começar a desenvolver alguns temas hoje. Eu vou tentar ajudar vocês, auxiliar vocês. E em casa, eu quero que vocês comecem a exercitar e podem ir me mandando foto no privado daquilo que vocês estão desenvolvendo, daquilo que vocês estão produzindo, certo? Eu quero que vocês leiam esse tema 1 aqui para mim. Leiam aí esse tema 1 para vocês mesmos. A democratização. Alguém, Helena, vai ler. Do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Alguém consegue, quando lê esse tema, ver um problema? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema, pelo que vocês estão lendo, ele é um problema? Sim. Por quê?
Onde é que vocês conseguiram enxergar um problema? Fiquei curiosa. Na ausência da democratização do acesso ao cinema. Mas aí está falando ausência da Da fácil. democratização. Não, assim, na fácil democratização, sabe? Não me convenceu. Quando ele fala a democratização do acesso ao cinema, ele está falando como eu posso dizer? A democratização, o acesso ao cinema. E quando a gente vai falando isso, automaticamente a gente já sabe que isso é uma dificuldade, que isso é um desafio, que muitos nem sabem sequer o que é uma sala de cinema. É isso. Olha só. Mais alguém quer falar? Heloísa disse aqui. Elô, eu queria ouvir sua voz, Elô. Eu queria que você falasse. Ah, o fone está ruim. Pois pede a Marília para comprar um fone bom para você, que na próxima aula eu quero ouvir sua voz, tá? Heloísa disse assim, que a palavra democratização em si, ela já é negativa e que já dá para notar. Eu vou discordar um pouquinho da fala de Elô. Olha só, quando você lê esse tema, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, vocês conseguem ver alguma palavra negativa aqui? Alguém está com o áudio ligado e está incomodando. Alguém consegue ver alguma palavra negativa? Vamos lá. A é negativo? A Não. é negativo? Democratização é negativo? Democratização é uma palavra negativa? É uma palavra que dá Não. ideia de problema? Não. Vamos deixar os artigos, preposição e conjunção um pouquinho de lado, viu? Vamos só para as palavras-chave. Acesso é uma palavra negativa, é um problema? Não. Remete a um problema, mas eu não... Dá uma duvidazinha, mas eu não classificaria como problema. Certo. Cinema. A palavra cinema, isoladamente, é um problema? Bora, gente. Sim ou não? Facinho. Não. Não, é porque estava tendo barulho aqui perto. Brasil. É uma palavra que dá uma ideia de negativo, de problema? Tirando um momento às vezes sim. terrível, tirando um momento conturbado que a gente está, né? Realmente seria um problemão. Mas a gente não vai se atentar a essas questões políticas e partidárias, não. O que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte. Eu quero que vocês agora, se estiver fazendo qualquer coisa, foquem aqui nesse slide, por favor. Quando eu falo para vocês que a fase que vocês estão é uma fase de ansiedade, é uma fase que vocês querem colocar, acho que vocês já ouviram essa expressão, o carro na frente dos bois. Enquanto fulano já vem com milho, você já vem com cuscuz passado, manteiga e o ovo frito do lado. É porque realmente, gente, vocês têm que respirar. A minha pergunta foi, nessa frase, vocês conseguem ver um problema? O que é que acontece? Vocês já estão criando um próprio problema para a vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão falando assim, tal palavra dá uma ideia de um problema. Ou tal palavra parece ser um problema. Onde, na verdade, esse tema todo, ele é um problema, mas ele é um problema implícito. Ele está escondido. Por isso que muita gente se deu mal nesse tema, porque as pessoas não conseguiram ver nada de negativo. Então, por exemplo, a democratização. Bora focar aqui nessa palavra. O que é a democracia? O que é democratizar algo? O que é democracia, gente? Tornar acessível, mais fácil o acesso.
Democracia é facilitar, é tornar acessível, liberar, oportunizar, é tornar mais justo, mais igualitário, tudo isso, né? A democracia. O que é acesso? O que é acesso? Acessar é ir ou possuir de algum serviço ou produto, eu acho. Ô, Alisson, cortou o início da sua fala, eu só entendi produto. Acessar ou usufruir de algum produto, de algo, de um produto ou serviço. Usufruir, oportunizar, acessar, permitir, são sinônimos, né? O que é cinema? A sétima arte é... eu não diria uma instituição, mas além de sétima arte, realmente é difícil de definir. Mas vamos classificar como um tipo de arte, né? Cinema, assim como a pintura, a literatura, a música, né? O teatro, são expressões artísticas, né? Cinema é arte. Bora tentar ser mais objetivo. E o Brasil? O que é o Brasil? O que essa palavra Brasil representa para vocês? Brasil é um país emergente, independentemente da situação que a gente já está vivendo atualmente. Antes, a impressão que o Brasil passava no exterior já não era tão boa. E vivendo aqui, a gente tem certeza disso, mas mais como um país emergente mesmo, com precárias situações em várias áreas. Sim, perfeito. Então, observe o que é que a gente tem no tema. A gente tem uma palavra positiva, democratizar é oportunizar, acesso é permitir, cinema é uma arte, Brasil é um país emergente. Olha só. Aí eu perguntei a vocês, vocês conseguem ver problema aí? Nós pegamos cada palavrinha chave, que a gente chama de palavra-chave, que são palavras mais importantes, e a gente tentou compreender cada uma delas isoladamente. É isso que eu quero que vocês façam no tema do Enem ou qualquer tema que a gente vai trabalhar. Vocês vão pegar cada palavra-chave e vocês vão entender cada palavra. Ah, professora, mas é difícil. Ah, professora, mas aí demanda tempo. Lembra o que Vanessa falou lá no início? Nós precisamos ter paciência. Redação só se aprende produzindo, praticando. Então, se vocês acham que vocês vão encontrar em qualquer plataforma, em qualquer curso, ou na escola de vocês, uma fórmula pronta para vocês chegarem lá e escrever redação, vocês não vão. Então, a gente precisa interpretar cada palavrinha para a gente entender o tema. Muita gente que zerou redação o ano passado, 2020, não fez isso que a gente está fazendo hoje. Algo muito simples, algo muito prático que a gente poderia fazer e não fazem. Mas aí, Manuela, onde é que está o problema? A gente já analisou as palavras-chave, ok. Democracia é uma palavra bonita, linda, está lá na nossa Constituição Federal de 88. Somos um país democrático. Como é que a gente é um país democrático? Principalmente depois dessa pandemia, com tanta gente passando fome, passando necessidade. A gente compreende a democracia hoje, e se eu estiver errada, me corrijam. A gente compreende a democratização hoje como uma palavra que dá uma ideia de elite. A galera que hoje fala em democracia é a galera que está lá na elite, a galera que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo. Eles monopolizaram, ou seja, eles pegaram tudo o que é de acesso para eles e deixou a maioria da galera da população à mercê de muita coisa.
Então, quando a gente fala que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema, não é porque a democracia é um problema. E é isso que eu quero que vocês entendam. Ele fala que a democratização ela é elitista. Se ela é elitista, ela é excludente. E se ela é excludente, ela deixa de priorizar muita gente e valoriza para pouca gente. Por isso que o acesso ao cinema é algo incrível, é fundamental, é algo importante. A nossa região estava com um projeto agora de ter o cinema, mas veio a pandemia, né? Mas eu acredito que um dia isso vai passar e a gente vai ter acesso ao cinema. Mas a galera não quer investir no cinema, claro, além de ser super caro, mas é porque não quer que vocês, jovens, pensam, critiquem, se posicionem, escolham os políticos bons para representar vocês. Então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um problema, não é porque a democracia é um problema. Muito pelo contrário. Se o que está na Constituição Federal de 88 tivesse na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente vivia num mar de rosas. Uma sociedade lindona, mas não é. Certo? Então, o que é que acontece? Nesse tema, a gente observa que não tem nenhuma palavra negativa, mas a gente tem palavras positivas e palavras neutras. Então, a gente pode observar, e aí, se vocês estiverem fazendo anotação, anotem aí. Esse tipo de tema é um tema de problema implícito. O que é isso, Manuela? O problema ele está escondido. E é um tipo de tema que a gente considera difícil. É um tema muito difícil, onde você precisa ter uma visão de mundo muito ampla para você poder interpretar esse texto. E a galera, às vezes, não tem uma visão de mundo ampla porque não lê, porque não assiste jornal, porque não lê livro, fica só vendo Big Brother, fica só assistindo bobagens, né? Então, vamos lá. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um tema problema, sim. Por que que é um tema problema? Porque a democracia ela está muito ligada hoje, a gente está falando de hoje, à questão da elite, onde somente uma parte da população tem acesso à arte. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Tudo certo. Está tranquilo e favorável? Se eu pedisse para vocês fazerem isso agora, vocês fariam? Com outro tema? Acho que sim. Talvez sentiria alguma dificuldade, mas já ajudaria bastante. Pronto. Vamos tentar Porque a gente já clarear. Ok. Vamos tentar clarear, porque eu acho que vai ficar mais fácil quando vocês forem fazer atividade de casa, que já vai ter, viu? Tema 2. Olha como é diferente esse tema 2. Certo? No tema 2, vai aparecer aqui a persistência da violência contra a mulher. Observem que nesse tema já é um pouco diferente do outro. O que é que vocês conseguem ver de diferente nesse tema? Vai ter um barulho aqui agora, mas a diferença é que no tema anterior estava implícito o problema, já nesse não, está bem explícito. Tanto que está destacado em vermelho, violência. Já chama bem a atenção, violência. A persistência também já reforça a violência, então ajuda mais ainda a destacar o problema em si. Perfeito, Alice. Suas colocações são perfeitas. A persistência da violência contra a mulher. Por que que esse tema ele é um tema teoricamente mais fácil de você entender? Porque a gente vai fazer a mesma coisa, viu, gente? Todo tema que vocês pegarem, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão grifar, vão circular todas as palavras-chave, certo? O que são palavras-chave?
as palavras mais importantes. Então, aí nós vamos ter persistência, violência, contra e mulher. Se a gente quisesse delimitar um pouquinho, seria persistência, violência e mulher. O tema violência, eu já coloquei de vermelho, proposital, violência, sangue, vermelho, algo que choca, que nos embrulha o estômago, que nos deixa um pé da vida. Persistência. O que é persistência? Quero ouvir vocês. O que é algo persistente? O que é persistir? Que persiste, que permanece, que continua. E continua. Ó, como esse tema, ele é um tema bem problema mesmo. Porque violência, a palavra violência, já é algo que fere aos direitos humanos, à Constituição Federal, né? Então, quando a gente fala de persistência, quer dizer, violência já é um problema, ok. Só que esse problema, ele vem continuando, ele vem persistindo. Ele não acabou, ele ainda tem. Então, é um tema muito mais fácil de você compreender e de você argumentar. Porque de cara você já sabe, opa, é um problema, ótimo. É um problema que continua, melhor ainda. Não que o problema que continua, gente, pelo amor de Deus, interpretem de uma forma bacana. O problema que continua é horrível, mas dentro do contexto da redação, a persistência de um problema, para você que vai produzir, é maravilhoso. É bacana, certo? Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Certo. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que que esses problemas, eles persistem? Por que que a violência, ela continua? Quais são os fatores? Observa, gente, que o tema, você pode perguntar a ele, e o tema ele vai te dar um norte, ele vai te dar uma resposta. Ó, Érica, vai por esse caminho. Ó, Carol, vai por esse caminho aqui. Quando você pergunta o tema, por que que a violência ela persiste contra a mulher? Quem são os culpados? Quais são os fatores que contribuem para isso? Então, vocês vão observar que vocês vão ter uma visão ampla, vai ser uma visão assim clareada de que a violência ela é um problema e esse problema ele é contínuo, ele não está parando, certo? Aí você pode responsabilizar. Então, se a violência existe, é porque a gente tem culpados. Quem são os culpados? Aí você já vai direcionar. É o Estado? É a família? É a educação ou a falta dela, né? E aí você já vai começando a planejar o seu texto. Você vai começar a construir o seu texto e ele vai aparecer de uma forma lindona para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam, vou só voltar aqui o slide anterior. A democratização do acesso ao cinema no Brasil é um tema implícito, é um tema problema implícito, e o tema 2, que é a persistência da violência contra a mulher, é um tema explícito. É um tema que já está na cara da gente. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Agora é a vez de vocês exercitarem. Como eu não tenho como ver vocês produzindo, e eu não estou duvidando aqui na capacidade e nem na honestidade de vocês para comigo, eu vou deixar que vocês façam em casa. Eu vou mandar o materialzinho logo após a aula em PDF, e aí vocês vão exercitar em casa. Então, eu trouxe aí alguns temas. Tema 3, desafio para o combate à intolerância religiosa, efeitos da implantação da lei seca no Brasil e o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, tanto o tema de 1900 e alguma coisa, até o último tema do ano passado, eu trouxe para ver se vocês compreenderam
como é que a gente exercita os temas. Certo? Então, vocês vão fazer isso em casa. Vocês não vão fazer isso agora. Vamos só. No caso, é para escolher algum professor ou faz os três? Não, vocês vão fazer de todos, certo? Vocês vão fazer de todos eles, porque eu quero ver se vocês entenderam a diferença entre temas implícitos e temas explícitos. E vocês vão pegar as palavras-chave e vão circular e vão fazer bonitinho, certo? Tranquilo? Certo. Certo. Pergunta: tem algum horário de sua preferência para receber as nossas respostas? Olha, as respostas vocês podem mandando assim no momento que vocês forem fazendo, tranquilamente. Eu prefiro a partir desse horário agora, das 21 horas. Porque quem não sabe, eu sou mãe de gêmeos, e vocês sabem que mãe de gêmeos tem um tempo um pouquinho curto, limitado, né? Então, eu prefiro mais ou menos esse horário, a partir das 21 horas, que é o horário que eu estou mais tranquila, tenho mais tempo. Aí, gente, eu trouxe para vocês uma proposta textual que eu não vou trabalhar com vocês essa proposta hoje, porque ela é uma proposta maravilhosa e ela vai demandar muito tempo. Mas olha só como eu sou boazinha. Mona Lisa perguntou alguma coisa aqui. Ela perguntou... A internet dela está só caindo. O mundo de aula online é isso, né? Que o nosso tempo não é o tempo de todo mundo. Ela falou: Manuela, a senhora quer um parágrafo introdutório? Não, eu não quero parágrafo introdutório, não. Você vai fazer como eu fiz, analisar, inclusive no material de vocês já até tem a parte. Vocês vão analisar apenas as palavras-chave, dizer se o tema ele é implícito, ele é explícito, o que nós fizemos na aula de hoje. Eu vou disponibilizar os slides, a aula e o material também em PDF. Certo, Mona Lisa? Então, o que é que nós vamos fazer? Disponha, Flor. Eu trouxe aqui o tema, esse tema que a gente vai discutir na próxima aula, na semana que vem, certo? Esse tema aqui é um tema bem legal. Eu vou só ler o tema para vocês entenderem. Obstáculos no enfrentamento à desinformação na internet. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão circular, vocês vão grifar as palavras-chave. Ah, Manuela, eu vou fazer uma redação sobre esse tema? Não, porque a gente vai discutir o tema, eu vou dar algumas ideias, alguns macetes a vocês. Então, vocês vão estar só apenas dando uma lida nos textos motivadores, dá uma estudada, dá uma pesquisada, aí na próxima aula a gente vai voltar com essa discussão. Para a semana que vem, como eu quero conhecer a escrita de vocês, que eu não conheço ainda, vocês vão escrever uma redação dissertativa. É uma redação toda. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Ah, Manuela, eu nunca fiz uma dissertação na vida. Ah, professora, eu não sei fazer. Não tem importância. Você vai escrever uma redação do seu jeito, como você aprendeu, como você sabe. Vai ser um diagnóstico meu em relação a vocês. Aí, na semana que vem, a gente já vai começar a ver a questão da estrutura, né, como é que a gente se organiza. Mas hoje, assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar em PDF, lá no grupo, o tema que vocês vão me entregar semana que vem. Esse agora é o tema que a gente vai estar desenvolvendo na semana que vem. O que vocês vão receber hoje é o tema que vocês vão produzir para me entregar na semana que vem. Tá tranquilo? Entenderam? Sim, entendido. Pronto. Sim. Sim. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Essa aula foi apenas uma aula introdutória, só para vocês ficarem um pouquinho por dentro dos nossos conteúdos, como é que a gente vai trabalhar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Da minha parte, não. Todas as dúvidas foram sanadas. Heloísa tudo certo. perguntou alguma coisa no chat. Deixa eu ver o que é que a Elo perguntou aqui. Por isso que é interessante que vocês participem.
Heloísa perguntou, a redação é sobre o quê? Eu vou postar o tema no grupo, Elo, viu? Eu vou postar o tema rapidinho. Segura a ansiedade aí, viu? Mas é um tema fácil, não é um tema difícil, não. É um tema muito atual, um tema que fala sobre os nossos problemas atuais. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tá claro? Algum comentário? Pro, até que dia para entregar a redação? Até a nossa próxima aula. Provavelmente, nossas aulas vão ficar toda terça-feira. Nossa aula foi hoje, quarta, porque a turma presencial de Irecê eu transferi para sexta-feira à tarde por conta do decreto, né? Então, é importante que vocês façam até no máximo terça-feira. Tem um tempinho bom aí, quase que 8 dias, né? Dá para vocês fazerem. Certo? Diga, Carol. Pronto. Na terça-feira, eu tenho cursinho de inglês à noite, Qual o horário do seu cursinho? das 7 às 8. Então, a gente vai ter que discutir no grupo essa questão do dia e do horário, viu? Porque poderia ser ou na terça ou na quinta. Mas a gente discute lá no grupo isso, tá bom? Eu queria... Alguém perguntou, Adria. A Adria perguntou alguma coisa. Adria, essa turma vai acontecer presencial a partir do momento que nós tivermos um posicionamento da Secretaria de Educação. A gente não tem nenhum posicionamento até o momento, certo? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e aguardar. De por mim, eu já começaria amanhã, porque... Mulher, vai dormir já, com teus filhos. Oi? Oxi. Não entendi. Alguém falou oi. Gente, eu queria pedir um favorzinho antes da gente sair e dar tchau. Eu queria que, se possível, tem como vocês abrirem a câmera de vocês, coisa de segundos, só para a gente dar um print